Mais uma semana estamos no nosso podcast Confecção que dá certo, trazendo para todos os confeccionistas e, em geral, o polo de confecção do Agreste, informações, conhecimentos que vão agregar o dia a dia de vocês dentro da própria confecção e até alguns assuntos que a gente trata aqui que agrega no pessoal da gente. É muito importante a gente trazer experiência de pessoas consolidadas na região, que já se destacam como referência na região do Polo de Confecção do Agreste. Eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá, ouvintes CBN, mais uma semana de muito conhecimento. Então, como é nossa proposta de toda semana trazer algo relevante, a gente hoje traz um assunto bastante assim polêmico dentro do Polo de Confecção do Agreste. Né? A gente já trouxe algumas personalidades aqui que trabalham no associativismo e mentalidade coletiva no Polo de Confecção do Agreste. Nós trouxemos algumas pessoas aqui, inclusive o Bruno Bezerra também participou aqui com a gente, e hoje nós trazemos uma referência nesse assunto, inclusive eu acredito que seja uma pessoa que é muito conhecida na região. Eu mesmo não tive o prazer de conhecer, tive hoje o prazer de conhecê-la pessoalmente, Também. a senhora Madelon, né? Conhecida bastante, Madelon de Lourdes Pinheiro Leite, não é isso? Mas conhecida como Madelon, não é isso? Bom dia, obrigada Bom pelo dia. convite. Agradeço esse convite. Madelon Leite é a assinatura conhecida, né? E a gente atuo em Santa Cruz há 25 anos, então acredito que realmente a rede de relacionamento se justifica em relação a esse tempo, nas faculdades, na CDL, nos ambientes de negócio. Muito bom conversar com vocês sobre um tema tão importante e, como você diz, que merece muito espaço de fala sobre ele. Exatamente. O prazer é nosso em recebê-la. Seja muito Com bem-vinda certeza. ao nosso podcast Confecção que dá certo. E para quem conhece Madelon, né? Ela é graduada em Direito, não é isso? Pós-graduada em Planejamento da Educação, MBA em Neurociência e Psicologia Positiva do Desenvolvimento Humano. Esse conjunto de conhecimento, e eu digo que a gente continua estudando sempre, é o que me dá suporte para que eu possa atuar profissionalmente no ambiente de negócios. Então, o conhecimento, eu costumo dizer que ele liberta Exato, em também todas as concordo áreas perfeitamente. e é também um convite para quem está no ambiente de negócios hoje. Você, para empreender, não pode desligar esse botão do conhecimento. Não, e eu costumo dizer, uma pessoa para empreender, primeiramente, antes de tudo, ela tem que entender de pessoas, né? Então, quando se entende de pessoas, se administra. A maioria das empresas, tem muita gente que acha que é preciso ter um capital, é preciso ter uma estrutura, mas antes do que tudo, é você entender de gente, de pessoa. Porque funcionário, colaborador é gente, cliente é gente, e a gente precisa entender. E pelo que esse conhecimento que a senhora tem aqui, que eu pude perceber, eu já ouvi algumas empresas que a senhora já atuou, esse conhecimento humano é muito importante. Hoje em dia é tão importante quanto a senhora começou a buscar isso na sua vida. Que tanto serve para a gente, pessoalmente, quanto para ajudar as pessoas. Então, além de todo esse conjunto, gente, que eu já falei aqui, que ela já é graduada, pós-graduada, MBA, ela ainda assumiu, né? Ela era vice-presidente do CDL, junto com o Bruno Bezerra. Hoje ela assumiu a presidência do... Há quanto tempo você está na presidência do CDL? Romildo e Érico, o tempo de posse é um mês, né? Aconteceu a eleição final do ano passado, mas nós estamos, né, empossados agora em janeiro, dando seguimento ao mandato do presidente, do ex-presidente Bruno Bezerra, que eu estive junto também como vice-presidente dele. E Bruno também nos deu o prazer aqui de participar do nosso programa. Manda um abraço aqui em nome da Nacional Texto, manda um abraço para Bruno Bezerra. Foi um prazer recebê-lo aqui e eu tenho certeza que a senhora vai fazer um trabalho excelente. Já graduada já com o Bruno lá, né? Com o trabalho dele. Vai dar seguimento e o trabalho de Bruno foi durante muito tempo, certo? E está fazendo ainda a diferença, o trabalho tão perfeito que ele fez. Eu acredito que o nome de Bruno está escrito na história do associativismo do Polo do Agreste, porque realmente ele pensa além do tempo, ele tem uma intenção voltada para o coletivo e ele disponibilizou, né, tempo, atenção e principalmente conhecimento
por essa causa. Eu vou tratar como uma causa, porque o associativismo precisa realmente ser visto como uma causa. E o Bruno é um exemplo, e como eu digo, a gratidão e a responsabilidade por ser um nome validado por ele e por tantos outros que compõem a CDL de Santa Cruz do Capibaribe, que tem 30 anos, né? Eu assumo como a primeira mulher a estar no cargo de presidente da entidade, o que também é uma honra e um desafio. Parabéns. E merecido, né? E o Com coletivo certeza. na região até reforço muito em todas áreas e regiões que eu passo aqui. O CDL de Santa Cruz, para nós, é uma referência. Referência de integração com o coletivo, referência de administrar conflitos, porque assim, o associativismo não é apenas democrático. Você faz a gestão de conflitos o tempo todo. Eu lembro a época de mudança de dia de feira, a CDL participou também ativamente e teve muitos conflitos, aí meio que traz um grupo para cá, argumenta, fala os benefícios, explica. Eu acho que muitas vezes nesse momento o associativismo é muito importante para você trazer daquela plenária de conflitos as pessoas, os principais envolvidos, e trazer clareza sobre o assunto e entendimento. Então, Bruno tinha muita experiência com isso, conseguiu pilotar, e com certeza você, todo esse tempo como vice-presidente, vai conseguir fazer do mesmo nível e evoluir ainda mais a CDL Santa Cruz. E você foi muito feliz quando você disse que o lugar do associativismo tem o desafio de gerenciar conflitos, de antever contextos ameaçadores, de trazer inovações, mas o de gerenciar conflitos é muito interessante e muito importante, porque você tem que conciliar os interesses individuais, a representatividade de um determinado grupo, né, com intenções, mas que ainda não tem tão claro essa mentalidade do coletivo. E sentar às mesas de discussões de maneira propositiva, de maneira colaborativa. Então, esse é um lugar real que a CDL tem, ocupa, e que muitas vezes é preciso dizer, porque não é um lugar que você às vezes consegue mensurar, mas a representatividade ali garante esse lugar de fala. É muito importante. Aí o entendimento é aquela coisa. E o indivíduo, o ser individual, entendendo que isso aqui não é o melhor para mim, mas é o melhor para o grupo. Exato, Érico, exato. Eu saio do individualismo, do pilar de concorrer, do pilar de disputar, e eu vou para um coletivo estratégico. Eu vou pensar coletivamente estratégico, que talvez não seja tão imediato, positivo para o meu contexto, mas para o grande grupo, sim, com ganhos futuros que me alcançam. Perfeito. Eu iniciei esse nosso debate aqui, essa nossa conversa com a senhora expor aí o conceito do associativismo. Mas a senhora falou bastante aí, né, sobre isso, mas eu queria saber, reformulando essa pergunta, qual a importância, assim, para o polo de confecção do Agreste, os empresários aderirem mesmo ao associativismo, essa mentalidade coletiva, que sai do individual para o coletivo. Qual a importância para o polo de confecção e como a senhora vê hoje o cenário do polo de confecção do Agreste nessa atuação? Há 25 anos eu cheguei em Santa Cruz. A CDL de Santa Cruz do Capibaribe tem 30 anos. Nós temos no polo Turitama e Caruaru, né, e uma das importâncias, são vários os pontos importantes para cada cidade, mas para o ambiente de negócios representado pelo polo. O primeiro é a força do coletivo, onde individualmente nós não teríamos alcançado, ou pelo menos demoraríamos muito mais, a esse reconhecimento, essa posição, né, no âmbito, inclusive, nacional. A discussão de trazer as pessoas. Então, o associativismo, ele, mais uma vez, não é um termo, não é uma teoria, é um modelo mental que possibilita potência, posicionamento, juntar forças e, com isso, ir com
para os ambientes de negócio com mais sustentabilidade, com mais robustez. Então, nós conseguimos hoje assento às discussões políticas, nós conseguimos hoje presença na própria mídia, no próprio jornalismo, nas feiras de negócio. Nós atraímos conhecimento, inovação. Então, eu acredito que hoje, considerando 30 anos, considerando as demais instituições e entidades que compõem esse coletivo, que a gente está num momento de maturidade, porém um momento também de desafio, porque nós precisamos continuar agregando empresas, trazendo novas empresas, porque todos os dias surgem empresas e dando conta de um mercado que é extremamente volátil, de um mercado que traz tanta mudança que eu não sei, o meu sentimento é que a gente, inclusive, não vai dar conta de tudo. Mas a gente precisa estar muito atento e forte. Eu tenho essa frase, né, estar atento e forte, como um guia da vida, e eu acredito que o associativismo ele traz isso, estarmos atentos e fortes porque estamos juntos. Mas é uma fase de maturidade. Ok, perfeito. Perfeito. Com relação ao crescimento, a gente teve um 2025 meio tenso, 2026 ano de Copa, ano de eleição. Como é que está o CDL? Tem alguma informação que você consegue antever e trazer para os nossos ouvintes? Enquanto CDL, nós vamos continuar na mesma linha, né, de olhar para os contextos e dizer o que é que a gente pode atuar nesse cenário. Vou trazer aqui a fala do Bruno e de tantos outros estudiosos, o contexto ele define. Porém, uma coisa, independente do que o calendário traga, é qual recurso que eu tenho para enfrentar isso? E acredito que o empreendedorismo ele deve olhar para qualquer ambiente perguntando qual a oportunidade. É um ano que nos sinaliza, né, alguns cuidados. Copa, como você falou, tem um ano político, mas o grande foco, eu acredito que para cada entidade e para cada empreendedor é olhar para o seu negócio. É olhar e dizer o que é que eu vou fazer diante disso, qual é a oportunidade que isso aqui pode trazer para mim. Nós temos o Moda Center, que é um gigante, e eu acredito muito que em um calendário com tantos feriados, nós podemos entender um viés de oportunidade. Porque quando a gente tem alguns feriados, a gente vê o trânsito praticamente colar entre Caruaru e Santa Cruz. Então, acredito que é analisar, mas pelo viés de oportunidade, de cuidado e sem abrir mão de planejamento. Então, nós temos as câmaras setoriais, aí respondendo junto à CDL, é sentar e olhar para cada setor da economia, do varejo, e discutir o que é importante fazer, mas trazer as pessoas para essa discussão, porque ninguém tem, não adianta estarmos em um ambiente de associativismo e querer responder sozinhos. Mas seria sentar e olhar como oportunidade. E falando no cenário atual do Polo de Confecção, a atuação da CDL, como é que a senhora vê hoje como presidente da CDL, como essa vivência toda de vice-presidente, como é que a senhora vê hoje os empresários? O que é que a gente trouxe algumas entidades aqui da região para falar sobre o associativismo e eles têm sempre essa dificuldade de trazer o empresário a participar, a acreditar, a entender qual é o trabalho. Como é que a senhora vê hoje os empresários da região nesse sentido de coletivo? Nós estamos há 30 anos caminhando. Eu acredito que todas as entidades, mas principalmente a CDL, deve buscar a resposta. Por que eu desejo e por que eu necessito fazer parte dessa entidade? Né? O empresário, na roda viva de manter a empresa dele também funcionando, tomado de sustos a cada dia, dando conta de dores que são muito pontuais, ele precisa ser convidado. Os empresários com maior tempo, eles já se aproximaram.
Eu acredito que um cuidado das entidades, um dever, inclusive, das entidades, é, primeiro, criar uma estrutura interna e manter, para que a gente possa trazer mais pessoas, manter as que nós temos, e trazer, principalmente, o empresário mais jovem, com menos tempo de empresa, né? Todo dia você tem muitas empresas na cidade. E acredito que o caminho a fazer isso é chamando para conversar, chamando para conhecer. Na CDL, nós temos, inclusive, um movimento chamado Além das Câmaras Setoriais, que tem esse objetivo, que eu já comecei a conversar com elas. Nós temos um café com elas. Nós reunimos há 3 anos mulheres, e essas mulheres, a cada mês, são empresárias, líderes. A cada mês nós sentamos, temos uma pauta, e elas estão sempre convidando mais uma, e é um movimento para que as pessoas conheçam a CDL. E nós também vamos usar, com certeza, a infraestrutura. Inclusive, agora estamos em uma grande obra, que é uma realização da gestão do ex-presidente Bruno, né, e vamos entregá-la a Santa Cruz com esse objetivo, de colocar o empresário e a empresa ali com a gente. Perfeito. Falando, uma das iniciativas que você acabou de falar, mas para deixar bem claro para quem está nos assistindo, as iniciativas atuais, que já veio da outra gestão para a sua gestão, e as que você está no planejamento de incluir. As iniciativas que todo o associativismo pode estar se beneficiando disso, de quem é sócio da... Uma ideia, a gente, como eu disse, a gente está há um mês, a diretoria está sentando, nós já tivemos agora, recentemente, conversas com o poder público de Santa Cruz do Capibaribe, com a aproximação da ASCAP, da Asconte e da OAB. Então, uma das pontes que eu quero continuar fazendo é através da Asconte, que é uma entidade importante da ASCAP, esse ampliar, né, vou dizer aqui a vocês uma ideia, Santa Cruz, ela não é só o centro. Então, através das câmaras setoriais, chegar no raio, e aí eu falo território da cidade, maior que a gente possa. CDL, talvez, nos bairros, né, estou dando aqui um spoiler bem quentinho do que a gente tem em mente de levar. Porque, como eu disse, se eu quero trazer as pessoas, antes eu preciso contar a história, né, e principalmente contar a história de quem ainda não sabe disso. Então, a realização de eventos, mas de eventos, Érico e Romildo, que as pessoas possam sentar e aprender, e entender, e conversar com outras pessoas que já estão no mapa de sucesso, no mapa de expertise, no mapa de poder contribuir, mas pessoas de perto, pessoas que realmente estão ali e conhecem aquele processo. Então, eu tenho em mente fazer muito esse movimento, além de manter, por exemplo, agora em março teremos a rodada de negócio, de continuar apoiando, né, os eventos que a cidade traz, mas trazer essas discussões para o pertencimento local e ir até as pessoas. Aí tem alguns projetos que estão desenhados e que, com a nova diretoria, depois do Carnaval, a gente começa e eu voltarei aqui para contar as histórias. Com certeza. E é O convite já fica antecipado. E o bom, Romildo, que 2026 é um ano bem desafiador, né? Ano de início de reforma tributária, ano de NR10. Imagino que vai... Essas duas estão na nossa pauta, né? Santa Cruz, ela tem um ambiente diferenciado e eu quero mandar um abraço para os contadores daquela cidade que contribuem para o polo e também para todos os contadores. Já deixar um recado para quem tem empresa, né? Reforma tributária, NR1, nós temos um profissional indispensável, que é o contador, que vai nortear, para que a gente possa, voltando à premissa do conhecimento, andar com segurança,
ser tomado de menor ansiedade, porque a informação, o conhecimento traz a gente para esse lugar. Então, a gente também vai fazer alguns eventos nessa área e chamar a população como um todo para esse lugar de conversa. Nós tivemos o prazer de receber aqui o Kleber Dias, que falando sobre a reforma tributária, o Diego também, falando sobre a reforma tributária, justamente para trazer esse assunto que está tão em pauta, né, de todo o polo de confecção, acho que de todo o país. Se fala muito nisso, sobre a reforma tributária, né? Então a gente trouxe esse assunto. Diego, o presidente da Sim, Ascom, Isso, da ASCAP, isso. e Kleber, que estava até então como presidente da Asconte, Sim. né? Isso. Dois queridos, aproveito também para fazer esse registro, homens inteligentes, estudiosos. Muito, bastante. Tive Contribuiu muito aqui com a a gente. honra de estar com eles na faculdade, quando Inclusive, eu lecionava lá. Inclusive, foi o próprio Diego, não, foi Kleber, que Pois indicou é. seu nome para participar do nosso programa. Dois jovens que estão aí atuando no associativismo e que é muito importante para Santa Cruz ter essas pessoas e essas contribuições. Pode continuar. Não, concluí. Vou estar junto com eles. Estaremos juntos. Pronto, um time forte, né? E voltando a esse assunto da NR1, que é muito importante, eu sei que a senhora é uma das especialistas nesse assunto, eu queria que a senhora também falasse um pouco sobre isso em relação a essa escassez que nós temos de mão de obra, que isso aí é uma dor imensa de todos os empresários, né? É muito difícil, eu participo muito disso e é muito difícil a gente conseguir em qualquer área, seja operacional, seja administrativa, qualquer área, qualquer profissional, é difícil nessa região. Quais são os planos para isso, para a NR1, para essa escassez que nós temos na região do Polo de Confecção de Agreste? A gente nem pode separar os dois. Sua pergunta é importante, está juntinho ali. Né? A NR1 ela é uma atualização, mas eu costumo dizer que o que ela coloca como atualização é fundamental para resolver parte, não criar pessoas do nada, né? Porque a gente, mas para manter as pessoas que eu já tenho, manter essas pessoas e entender também o que faz essa falta tão grande de mão de obra. Porque a gente entrevista pessoas agora, não como presidente da CDL, mas trazendo os ambientes de trabalho, as empresas, os consultores, o RH, quem atua nessa área, sabe que entrevista pessoas todos os dias. Mas nem temos. Eu digo que a gente até tem a mão de obra, mas eu preciso ter uma mão de obra qualificada e eu preciso ter um chamado para essa mão de obra. Eu acredito que é um momento de caos, mas calma. Caos como algo muito positivo. Caos como pedagógico. Toda vez que a humanidade ou qualquer ambiente evolui, ela não evolui de um estado de conforto, de um estado onde ela está dormindo. Ela evolui de um caos, de algo que mudou, que desafia e que ela precisa dar conta. Então, a gente vai ter que prestar mais atenção nas propostas a essas pessoas e começar a conversar. E aí é desafiador para o empresário que está ali, que tem meta, que tem prazo, que tem que entregar, que tem que produzir, que tem que pagar a conta, trazer também esse ambiente pedagógico para as empresas. Trazer esse lugar de preparar. E cada empresa vai ter que encontrar também o seu tom. Eu vou ter um investimento maior para trazer alguém que já é preparado, que já é um talento. Eu vou investir no espaço educativo para preparar as pessoas. Como o meu ambiente, olhando bem detalhado para a NR1, vai fazer com que essas empresas, com que esse lugar faça com que a pessoa queira ficar ali, crescer ali. E trabalhar com todas as gerações. Acho que a gente não tem mais condições de dizer, eu não quero trabalhar com tal geração ou trabalhar com tal geração. É a tua fala, Romildo, no início, trabalhar com gente é desafiador. Né? E aí bastante. A gente vai precisar, não tem receita, mas é olhar para o teu negócio, pensar, e aí eu acredito que enquanto CDL a gente vai sim trazer uma contribuição
nas rodas de conversa, no ambiente que nós temos lá, onde os consultores podem apresentar cursos, mentorias e ocupar esse lugar de escola, de empresa-escola. Eu acredito muito nesse movimento. Também trazer a tecnologia, né? Eu não posso deixar de fora que alguns processos deverão ser otimizados. Exatamente. Não podemos deixar. Eu não faço parte do grupo que diz assim: máquinas e homens, homens e máquinas. Eu estou aqui, eu tenho uma filha nesse lugar. Eu quero que as pessoas vivam muito e felizes. Mas o que for de tecnologia, de inovação, de otimização, é preciso vir. Não, e a inteligência artificial veio com a ideia, as pessoas entendiam que ia ocupar o espaço humano, certo? Muito pelo contrário, ela revelou mais ainda a importância do espaço das pessoas. Exato. Porque se a gente não tem as pessoas preparadas, a gente não pode usar a inteligência artificial. É. Não é isso? Então, ela deixou mais forte ainda que a gente precisa de pessoas realmente preparadas para poder trabalhar com mais tecnologia, com tudo que a inteligência artificial já beneficia tanto já no convívio dentro das empresas, mas é preciso ter pessoas preparadas para isso, para receber isso. E completando a resposta à sua pergunta, nós temos essa inteligência humana, mais a inteligência artificial para dar conta dos desafios do nosso tempo. E nós temos as entidades, não é, do polo têxtil, que devem olhar para esse ambiente e sempre com a pergunta: como é que a gente vai dar conta disso? Um desafio do empreendedorismo é que Santa Cruz é um lugar que eu digo isso todos os dias. Eu acredito que é até importante a gente ter o dado, eu não tenho, mas eu acredito que são inúmeras as empresas que iniciam, né, todos os dias. As empresas não. O movimento de empreender. Porém, a gente, enquanto entidade, precisa levantar. Isso é sustentável, isso gera desenvolvimento, mas uma das questões do associativismo e importância nessa contribuição ao longo do tempo é que muitos que eram oficinas de roupa, muitos que abriram a empresa de manhã e não sabia para onde ia, através das entidades, podem sim ter uma estruturação e entrar no mercado até mesmo para receber a mão de obra de uma maneira mais qualificada. Acho que a nossa contribuição é muito importante nesse sentido. Acho que nos últimos 15, 20 dias tivemos um debate muito grande com relação à questão de empregabilidade na região de Santa Cruz. Acho que uma pessoa de fora falou que é uma cidade muito boa, é pleno emprego, não falta emprego, qualidade de vida, no entendimento dele, é muito boa, muito bom. Ele gosta da cidade e gosta das oportunidades que tem. Por outro lado, várias pessoas reclamando que querem pagar muito mal, não estão valorizando a minha classe. E eu avaliando, meu ponto de vista, tá? Dando um passo atrás, avaliando. E eu também estou inserido nesse segmento. Eu atendo vários confeccionistas e atacadistas que precisam de pessoas para trabalhar. Então, está faltando para completar seu quadro de funcionários. E muitos falam: Érico, eu estou até disposto a pagar um pouco mais, desde que tenha uma qualificação diferenciada, desde que a pessoa me entregue mais. Então, dando um passo atrás, pegando essas duas visões, eu preciso da sua interpretação também. É que tem muita oportunidade em Santa Cruz, e tem em Caruaru também. É praticamente pleno emprego. Tem mais vagas disponíveis do que pessoas. Também existe a realidade que existe um valor atribuído a cada função no mercado. Mas também existe a disponibilidade do empresário em pagar mais se a pessoa entregar mais. Então, acho que tem as duas visões. O colaborador, o empregado, ele tem que procurar uma instrução, tem que procurar um diferencial para poder entregar mais. Em paralelo, o empresário vai estar disposto a pagar mais, porque isso é afirmação, tá? Romildo também está diariamente dentro dos atacadistas e confeccionistas, todos eles queriam muito que um vendedor, mas não só um vendedor, aquele vendedor que fosse para a rede social, que fizesse alguns vídeos, que trouxesse cliente, que visitasse. Eu pagaria X mil a mais se tivesse um vendedor assim. E não tem.
Então, eu não posso reclamar que se eu sou um vendedor, que eu estou ganhando pouco. Então, se eu tenho se eu conseguir essa qualificação, eu vou ganhar mais. Então, assim, entre esses dois debates, qual a sua interpretação? Concordo com você, o contexto é esse. Eu também, né, na minha atividade profissional, atuo nesse ambiente, inclusive com entrevistas, com toda essa leitura. Primeiro, não é um ponto, né? A gente não está com uma tratativa que é um ponto só e que vai ter também uma resposta só. Seria prático e simplório a gente dizer é culpa da geração Z ou é culpa do empresário que não paga bem. Não, não é esse o movimento. O movimento é entender que para reter um talento hoje, realmente você vai precisar pagar mais. Mas já existe essa mentalidade na cidade. Inclusive, esses dias eu fiquei muito contrariada. As pessoas não pagam. Veja, a gente não pode responder no ambiente de trabalho, uma empresa, no ritmo 2 do WhatsApp. Eu não posso queimar largada. Né? Validação, construção de salário, isso tudo acontece numa carreira. Então, eu não posso entrar hoje na empresa, não fazer nenhuma entrega e, de imediato, querer já o topo do salário. Salário é consequência de entrega. Conquista. De conquista. Ao tempo que eu também não posso querer contratar um colaborador ou um talento, porque existe uma diferença de contratar um talento para contratar mão de obra. E mão de obra em Santa Cruz também ficou escasso. Por quê? Porque o novo tempo trouxe algumas questões que as pessoas estão levando em conta. O que é que quem busca emprego hoje está querendo? Às vezes nem é o salário mais alto, viu, Érico? A discussão tem outros sentidos. Às vezes as pessoas querem flexibilidade, às vezes elas querem saber, de fato, não adianta fazer aquela pergunta, pelo amor de Deus, onde você se vê daqui a 5 anos? Gente, onde você se vê daqui a 5 anos e a vaga que eu tenho é de vendedor eternamente por 10 anos. Então, eu preciso ter clareza e mostrar às pessoas que dentro da minha empresa, mesmo como vendedor, ela vai poder evoluir, porque ela vai participar de cursos, Perspectiva, né, de futuro. ela vai poder, talvez, discutir. Hoje eu tive um depoimento de uma colaboradora que ela disse assim, eu tenho extrema gratidão pela empresa em razão da forma como eu posso fazer gerenciamento de horários. São todas as funções que podem ser flexibilizadas? Claro que não. Né? Nós ainda temos funções que requerem o encontro do horário. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não resolve só com salário. A gente resolve com perspectivas, a gente resolve com validação, a gente resolve com alinhamento de valor. Recentemente Com reconhecimento. Recentemente eu fiz uma entrevista de uma moça e aí ela disse, aí eu fui convidá-la para trabalhar, ela disse, não trabalho para esse segmento, porque esse segmento não conversa comigo. Aí eu entendi que ela tinha passado por algumas questões. A empresa sozinha dá conta disso? Não, isso pode ficar, inclusive, um investimento. Eu posso entender, enquanto empresa, esse tipo de pauta que eu estou levantando como custo e como investimento. Então, quando você contrata um consultor, como o Romildo, um trabalho como o meu e como tantas pessoas que se debruçam, né? Você está contratando apoio, suporte. Isso é custo ou investimento? Então, a primeira coisa que a empresa precisa definir, o que é custo e o que é investimento em relação às pessoas. E entender que é processo, que é lento, e que requer constância. Não adianta fazer oba-oba nas empresas. O mais importante é a constância. Porque as pessoas percebem quando é oba-oba e elas vão embora. E a gente tem que ter cuidado para o mercado também não começar a prática de canibalismo, né? Eu vou lá, Madelon está se destacando em tal empresa e eu vou lá e dobro o salário. Bem, eu acho isso muito perigoso. Porque quem vai para o salário, sai para o salário também. Né? Então, temos aí um mapa para desenhar. Dizer realmente que bons
eu já trabalhei em empresas como funcionário e eu não ficava numa empresa que eu não me sentia bem. Se aqui em Santa Cruz mesmo, onde for buscar uma referência minha como funcionário, eles vão dizer sempre a mesma coisa. Romildo é muito bom, mas ele não fica em todo lugar. Por quê? Porque não é só o salário. Tem que ter uma satisfação também. Há muito tempo eu entendi que é 50% de salário e 50% de satisfação. Se não tiver satisfação, não tem. Romildo tem suporte, tem estudo, tem talento. Mas a gente não pode esquecer que em Santa Cruz a gente também tem uma mão de obra que pode estar trabalhando em casa, né? As tais Isso. oficinas. Aquele viés também do empreendedorismo, que eu posso empreender em todos os lugares, Exato. a qualquer hora, e que não é empreendedorismo, é um arranjo. É algo que daqui a pouco, com o tempo, eu não consigo sustentar. E geralmente esse arranjo que a senhora fala são de pessoas que sofreram algum tipo de trauma dentro da própria empresa que trabalha. Por isso que eu digo, é sempre, a pessoa que é um funcionário bom, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem pago, diferenciado de outros que não buscam se preparar. Tá entendendo? E criar também o quê? Hoje, a gente tem muito essa escassez. Então, o que é que eu digo aos meus clientes? Você tem que criar atrativos para quererem vir trabalhar aqui na empresa. Então, a gente busca criar coisas que as pessoas falam lá fora. Olha, lá tem isso que fulano não tem. Teve um empresário aqui em Santa Cruz que modificou o horário para o pessoal trabalhar em 2 horários. Isso já trouxe. Olha, lá a gente trabalha até 2 da tarde. Então, a tarde todinha a gente tem para fazer uma outra coisa e até ter mais qualidade de vida. Então, são coisas que você vai criando para trazer as pessoas. A empresa aqui nessa região tem que ter uma imagem lá fora onde as pessoas queiram. Eu trabalhei durante 4 anos na Jogoff. E quando eu entrei para trabalhar na Jogoff, as pessoas queriam trabalhar na Jogoff. E eu quis também. Eu disse, não, eu vou ficar. Fiquei com um salário menor, mas eu disse, eu vou ficar porque eu quero trabalhar na Jogoff. Então, é essa mentalidade que tem que ter os empresários. Mentalidade e alinhamento de valores. Exatamente. Também, porque é deixar claro que isso deveria ser normalizado, né? Esse cuidado, esse trato no ambiente, mas ter clareza no acordo. Olha, eu estou contratando você, o perfil de vendedor que eu quero é esse. Porém, ao tempo, a gente também fica refém, né? A gente vai descendo o nível e a gente vai se conformando com qualquer coisa. Isso. Mas é ter a cultura de feedback, é dizer a esse colaborador, olha, se você vender mais, todo mundo ganha. Você também vai ganhar dinheiro. Mas é a pessoa também entender que ele precisa contribuir, que ele precisa ter resultados. O associativismo é prova disso. Quando a gente senta e assume uma cadeira numa entidade como o CDL, vocês acreditam que muitas perguntas que me fizeram nesse lugar foi quanto você vai ganhar com isso? Já me fizeram essa pergunta. Aí a gente olha e diz assim, olha, eu vou ter ganhos. Posso ter ganhos de ampliar meus relacionamentos, de ampliar meu conhecimento, mas antes disso, eu vou contribuir. Antes disso, eu vou ter o meu telefone cheio de questões, como Érico colocou, antes mesmo de eu tomar café. Então, a ideia, a mentalidade também tem que ser essa, de pertencimento. Né? Agora, não adianta também dizer que você pertence à minha empresa e não fazer as entregas que você levantou como pauta. Mas muitas empresas, nesse momento, já estão atendendo isso. Então, fica o recado para o empresário que é do polo do Agreste. O associativismo também pode trazer isso. Porque, veja, a gente pode ter custos menores quando a gente está junto. Um treinamento, um curso, a ida a um determinado ambiente, acesso à inovação, à tecnologia. Então, trocas de informações que podem otimizar um processo teu interno, que outra empresa já está fazendo, com a clareza de que cada empresa tem sua identidade, mas que dentro do associativismo a gente vai ter acesso ampliado a esse mundo que, se eu ficar de fora, eu não vou conseguir respirar. Não vou. Prova viva é Santa Cruz. Quem construiu Santa Cruz foram os empresários.
Não teve iniciativa governamental, vou montar um polo têxtil ali. Eu sei que Não teve. não teve. Quem conhece Santa Cruz, na época que a feira era no centro, então ali tudo foi os empresários, foi o povo valente, guerreiro, insistindo, até que a gente foi para o Moda Center, foi uma dúvida, porque as pessoas preferem aqui. Então, isso a gente veio numa inovação nos últimos 20 anos muito grande. Então, eu acredito que essa próxima evolução, que a gente já entrou na digital, já está indo para a inteligência artificial e vai ter outra mais na frente. E a gente precisa do coletivo, precisa estar junto para compartilhar informações e encontrar a melhor saída. E compartilhar informações através das entidades que compõem, né, essa representação do Polo do Agreste tem outro ponto importante, que são informações seguras, seguras juridicamente, segura a título contábil, segura a título de conhecimento. Porque hoje você tem um leque muito grande, mas a gente precisa perguntar, eu vou sentar para conversar com Érico e Romildo? Então, eu estou aonde? Né? Para que a gente não se perca, muitas vezes, inclusive colocando dinheiro no ralo, porque eu acredito que sozinho, tem um ditado africano que diz que você pode ir longe, mas sozinho você só vai com outros, né? Mais ou menos isso. Não, eu não vou, porque isso é um segredo de negócio. Gente, essa mentalidade é ultrapassada. Não existe mais. Existe, sim, o ambiente protegido do teu planejamento, de ações estratégicas, mas o grande movimento de informação, ele é compartilhado. E se ele é compartilhado por entidades e instituições sérias, você está em um ambiente seguro. Isso é muito importante. Então, eu queria agradecer a senhora Madelon. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, certo? Que eu já ouvi falar muito bem da profissional que a senhora é. E, então, agora, presidente do CDL, né, vai trazer todo esse conhecimento que a senhora tem coletivamente para ajudar as pessoas, ajudar o empresariado, que essa é a ideia do associativismo. E a gente precisa entender isso, que como a senhora falou mesmo, sozinho ninguém chega a lugar nenhum, a gente só chega, e pode até chegar, mas a gente chega mais rápido juntos. Né? Então, essa ideia de juntos é a ideia que já vem desde até de Cristo, é todo mundo junto. Cristo, na grande, assim, num poder que ele tinha, na grandiosidade, ele se juntou com 12 discípulos. Não é isso? Imagine nós, réis seres humanos. Onde é que a gente vai chegar sozinho? Em lugar não é isso? nenhum. Em lugar nenhum. Então, eu queria agradecer mais uma vez o seu comparecimento aqui, a sua ajuda desse conhecimento tão maravilhoso que a senhora tem, que é uma pessoa tão que entende tanto do povo, entende tanto das entidades que estão trabalhando nisso aí. É uma dedicação de muitos anos de trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. E fico muito feliz de a senhora participar aqui do nosso programa. Eu agradeço a você, Romildo, a você, Érico, pelo convite. Me coloco à disposição, enquanto estiver como presidente da CDL de Santa Cruz, à disposição para estar comprometida às pautas que devem ser discutidas, a contribuir, né? E digo também que lá a nossa diretoria foi composta. Estamos conversando, porque realmente o ano, como são todos empresários, a gente está conversando com as pessoas, já estamos também em diálogo com o poder público. E dizer que uma coisa importante para você, empresário, é não tomar a vulnerabilidade das mudanças como um incômodo, mas sim como um movimento que garante que a gente siga o fluxo de qualquer exigência. Porque quando a gente ignora, quando a gente se acha inatingível, quando a gente acredita que está pronto e acabado, e aí eu cito o Mário Sérgio Cortella, que tão bem fala para os ambientes corporativos, né? A excelência, ele diz que está no horizonte. Então, eu posso estar fazendo muito bem hoje, mas a mentalidade de ser vulnerável faz com que eu possa me tornar ainda melhor e continuar atentos e fortes
Agora eu não disse a frase no singular, eu disse a frase no plural. Então, muito obrigada, espero estar mais vezes com vocês. Com certeza, a senhora agora faz parte da família. Então, muito obrigado, agradecimento aos nossos ouvintes da CBN Caruaru pela audiência de sempre. Nós estamos com essa entrevista na íntegra no YouTube e no Spotify. Quem quiser acompanhar na íntegra, está lá no YouTube, no Spotify, e vai ao ar também na íntegra na CBN Caruaru, na quinta-feira, às 14 horas da tarde. Muito obrigado aos nossos ouvintes, à nossa audiência, e até o próximo programa.